Olá, amigos! Hoje falaremos sobre um tema muito procurado, muito discutido, que seria a lipoaspiração e a lipoescultura. No que consiste então essa diferenciação entre lipoaspiração e lipoescultura? A lipoescultura derivou-se da lipoaspiração, onde o procedimento visa não somente a retirada de gordura, porém, eventualmente, a colocação de gordura, o enxerto de gordura em algumas áreas onde estejam deprimidas e necessitando desse preenchimento. É a escultura humana, por isso a lipoescultura. Então, gostaria de falar um pouco sobre a lipoaspiração e a lipoescultura. Vamos esmiuçar um pouco este assunto que é tão amplo e tão vasto. A lipoaspiração é a cirurgia mais realizada hoje em nosso país, uma cirurgia extremamente segura, que pode ser realizado desde uma anestesia local, quando a área é muito pequena, a ser lipoaspirada, até uma anestesia peridural, que é a mesma realizada numa cirurgia de cesariana, com uma leve sedação, para que o paciente não precise ver nada do procedimento cirúrgico. A lipoaspiração ela é muito bem indicada para a retirada de gordura localizada. Então não é uma cirurgia que o senhor ou a senhora pretenda fazer um emagrecimento e perder 10, 12 quilos num procedimento cirúrgico. Não é esse o intuito da lipoaspiração. A lipoaspiração visa a retirada de uma pequena quantidade de gordura, não posso dizer nenhuma pequena quantidade, um volume até considerável, entre 5 a 7% do volume do seu peso corporal. Então imagine o senhor com 60 quilos ou a senhora com 60 quilos, nós poderíamos tirar com segurança entre 3 litros a 3 litros e meio de gordura em uma única sessão, sem ter nenhum prejuízo à sua saúde. A lipoaspiração, então, ela tem algumas limitações, que seriam: ela não é uma cirurgia para tratamento de celulite. Nós sabemos que a celulite ela pode amenizar com o uso, com a técnica da lipoaspiração. Porém, você ir para uma cirurgia com o pensamento de que vai ser tratada toda a sua celulite seria uma total enganação. Não, isso não existe. Há uma amenização porque você está retirando essa gordura localizada, você está dissolvendo esses nódulos de gordura e reduzindo essas fibroses que causam essas depressões e reentrâncias na pele. Porém, não é um tratamento específico para a celulite. Então, a lipoaspiração ela também não substitui nenhum regime para emagrecimento. Não adianta nós qualificarmos que a senhora hoje está pesando 60 quilos, amanhã a senhora vai estar pesando 55 quilos porque fez uma lipoaspiração. Então a nossa preocupação como cirurgião plástico não é o peso que a senhora vai terminar na cirurgia. A nossa preocupação sim é de quanto de dimensão a senhora reduziu. O quanto nós conseguimos melhorar o seu contorno corporal, tirar esses excessos de gordura, para que a senhora tenha uma satisfação muito grande, voltando a ter todas aquelas curvas que eventualmente por um aumento de peso, após a adolescência ou após uma gestação, a senhora queira novamente voltar ao peso inicial. Lipoaspiração não é cirurgia de emagrecimento. Em relação ao pós-operatório, o pós-operatório da maioria das cirurgias de lipoaspiração é um pós-operatório tranquilo. A dor é extremamente variável, então nós classificaríamos a dor em graus variáveis de acordo com a sensibilidade de cada paciente. A senhora tem uma dor, o seu marido que está ao seu lado tem outra dor, a sua irmã tem outro tipo de dor. Então a dor é extremamente subjetiva, eu jamais vou poder classificar qual é a porcentagem desta dor, mas na média geral, 90 a 95% dos pacientes, o grau de dor é muito pequeno, tanto que nós utilizamos num pós-operatório de rotina somente analgésicos e anti-inflamatórios de uso corriqueiro, porque o paciente volta ao convívio social muito rapidamente. A lipoaspiração é uma cirurgia que devolve o paciente ao convívio social muito rapidamente, porque ela tem por essas cicatrizes muito pequenas e você quantificar esse volume de gordura, nós não ultrapassamos o nosso limite de segurança. A lipoaspiração então devolve o senhor ou a senhora ao seu convívio social o mais rapidamente possível. Ao redor de 7 dias nós já efetuamos a retirada dos pontos.
Então, a partir do 7º dia, que já foi retirado os pontos, o senhor pode voltar, o senhor ou a senhora pode voltar ao seu trabalho, ao seu estudo, sem qualquer inconveniente. No pós-operatório é necessário a utilização de um modelador, que é uma malha elástica, sobre a região operada para fazer uma compressão e reduzir o inchaço. De rotina, devem ser realizadas sessões de drenagem linfática para acelerar o processo desse redução do edema, que é este inchaço. Bom, então, prosseguindo com a nossa coluna, nós acho que esgotamos um pouquinho o assunto da lipoaspiração. Eu sei que o senhor e a senhora ainda podem provavelmente ter muitas questões a nos perguntar. Por favor, continuem enviando suas perguntas à nossa produção. O telefone continua aparecendo aqui na tela, para que nós possamos responder em toda a semana que nós estamos aqui no programa. Foram-nos enviadas algumas outras questões do programa passado, então eu vou ler a questão e já procurando responder essas questões que foram selecionadas pela nossa produção. Dr. Paulo Betts, qual é o melhor tratamento para as rugas de pressão, que são os pés de galinha, e aumento do lábio? Andréia. Veja, Andréia, nós não temos aqui a sua idade, que não nos foi relatada. Hoje, de tratamento mais moderno para os pés de galinha, é o uso do Botox. O Botox, que é o nome comercial da Sport, é o nome comercial da outra empresa, é a toxina botulínica. Toxina botulínica visa a redução destas rugas, que são os pés de galinha, através da inibição da atividade muscular, reduzindo, então, por inibição da atividade muscular, por atuação sobre a terminação nervosa, reduzindo a formação da ruga. E uma outra questão, o senhor Sérgio Moura nos enviou: fale sobre a cirurgia plástica em casos de pessoas que têm fenda palatina. A fenda palatina, que é a ausência do fechamento do céu da boca, junto com a fissura labial, ou lábio leporino, como é mais comumente conhecido, são as malformações congênitas mais comuns encontradas no ser humano. Então, a criança nasce com este problema e a correção deve ser cirúrgica já a partir dos 3 meses de idade, iniciando pela correção do lábio leporino e após fazendo a correção já da fissura palatina. Existem serviços hoje em Curitiba especializados na correção da fissura palatina. Um serviço de referência é o CAIF, que é o Centro de Atendimento Integral ao Paciente Fissurado Lábio-Palatal, que funciona há mais de 7 anos, num estudo multidisciplinar, então com fonoaudiólogas, dentistas, cirurgiões plásticos, psicólogas, apoio com serviço social, terapeuta ocupacional, fisioterapeutas, para com que esse atendimento amplo ao paciente fissurado possa ser realizado, dando todo o acompanhamento. Esse serviço funciona anexo ao Hospital do Trabalhador, no bairro do Portão, aqui em Curitiba, um serviço oferecido então pelo governo, pela prefeitura, a toda a sociedade. Um serviço de muita referência que o senhor Sérgio Moura, se tiver um problema, eu recomendo que o senhor procure esse serviço, que o senhor vai ser muito bem tratado nesse serviço. A dona Mariana Gouveia questiona: Dr. Paulo Betts, a lipoescultura pode ser feita em quanto tempo após a cesariana? Dona Mariana, não existe um tempo mínimo para a realização da lipoescultura. Enquanto a senhora estiver num período de resguardo, dando de mamar e com alterações ainda com o corpo muito inchado, não compensa a senhora ser submetida a uma cirurgia. Porém, a hora que a senhora já não nota mais este inchaço no corpo, após a amamentação, acredito que lá pelo 3º a 4º mês de pós-operatório, com uma segurança no 6º mês já pós-cesariana, a senhora já pode efetuar a lipoescultura. A dona Ângela Santos nos pergunta se existe algum tipo de preenchimento para as pernas finas. Esta é uma questão que muitas mulheres vêm nos perguntar. Já tentou-se muita coisa para o preenchimento.
Hoje fala-se muito nas próteses de panturrilha para o aumento das pernas. Já utilizou-se a lipoenxertia para um aumento, engrossar a perna. Porém, hoje, ainda com resultados ainda um pouco moderados, o que vem um pouco mais avançando são as próteses de panturrilha. Mas cada caso é um caso, a senhora precisaria consultar um cirurgião plástico da sua confiança para a senhora ter uma avaliação precisa e determinada para ver exatamente a indicação do seu problema. O senhor Hugo Pereira nos manda aqui a última questão formulada para a nossa coluna desta semana. Dr. Paulo Betts, para quem não tirar férias, qual o melhor procedimento para a redução do volume abdominal? Segunda pergunta, qual o tempo de recuperação? Veja, sem ter uma avaliação prévia, é impossível a gente prever qual é o tamanho da redução abdominal que o senhor deverá ser submetido. Gordura localizada, pode ser feita uma lipoaspiração, que vai reduzir consideravelmente o volume, as suas dimensões de abdômen com a lipoaspiração, restabelecendo o senhor mais rapidamente o seu trabalho. Ao redor de 4 ou 5 dias o senhor está voltando às suas atividades normais, sem precisar ter esse afastamento do trabalho. Em relação ao tempo de recuperação, então varia de acordo com uma cirurgia e outra, mas o senhor precisa ser avaliado para que a melhor indicação cirúrgica seja formulada. Bem, hoje encerramos, devido ao nosso tempo, as questões. Por favor, continue enviando as nossas questões. Nós queremos saber qual a sua dúvida. Semana que vem, novamente, estaremos aqui na nossa coluna de cirurgia plástica. Até logo.